Bom dia, aqui é o Orivaldo e nós hoje vamos fazer mais um vídeo sobre a Magazine Luiza, mostrar alguns aspectos fundamentalistas, mostrar também um comportamento gráfico e apresentar para vocês uma empresa que está se tornando muito interessante dependendo de alguns acontecimentos que estão por vir em relação à taxa de juros da Selic. Ok, pessoal? Neste vídeo nós vamos falar muito sobre a Magazine Luiza e algumas situações que estão se mostrando como algumas oportunidades bastante interessantes. Nesse gráfico nós vemos o comportamento de preço das ações da Magazine Luiza num intervalo de 30 minutos. Cada candle representa 30 minutos de negociação e como nós vemos a partir do dia 1/8, os preços assumiram um canal de alta. E nós veremos daqui a pouco os porquês disso. Aproveitando a ideia de ações da Magalu, nós vamos falar também de opções de ações da Magalu. Opção Call, que te dá o direito de comprar uma ação por um determinado preço, ou Put, que te dá o direito de vender uma ação por um determinado preço. E nós vamos destacar a Call MGLUH270, cujo preço de exercício ou strike é 2,70. E ela foi negociada agora no último pregão, chegou a valer 54 centavos. Esse outro gráfico ele demonstra o canal de alta da opção da ação da Magalu, aquela que nós comentamos de preço de exercício a 2,70, e nós vemos que o comportamento gráfico dessa ação é exatamente o mesmo comportamento das ações da Magalu. Então a opção, quando uma ação está subindo, uma opção de compra sobe com um desenho gráfico muito parecido. Agora, por exemplo, se houvesse uma lateralização do preço das ações, se acontecer isso na segunda, na terça-feira que vem, o preço dessa opção despencará, porque estamos nos aproximando do vencimento, que é a terceira sexta-feira de cada mês, e a lógica é que o preço caia e caia bastante. Mas em função dessa possibilidade do Banco Central interromper as altas da taxa de juros e até mesmo daqui a alguns meses começar a cair, a lógica é que as ações das varejistas ganhem fôlego e sejam valorizadas, né? Quando nós olhamos o gráfico das ações da Magalu com intervalo cada candle representando uma semana, nós vemos que em março de 2021, uma ação da Magazine Luiza chegou a custar R$ 25. E a partir do momento em que o governo começa a aumentar a taxa de juros, o Banco Central começa a subir a Selic, olha a derrocada nos valores das ações da Magalu. Então ela vem de R$ 25 e chegou a R$ 2,60. Né? É o efeito direto dessa alta da taxa de juros. Todas as varejistas foram impactadas. Só que a Magalu estava num valor muito alto e irracional, como nós falamos num outro vídeo. Nesse outro gráfico, cada candle representa um dia de negociações. E nós vemos aqui que a partir do momento que ela caiu, foi caindo de 25, descendo até R$ 2 e pouco, ela lateralizou agora em junho de 2022. Lateralizou entre R$ 2,60 e R$ 3,20. Agora, quando nós vamos para um gráfico de 1 hora, cada candle representando 1 hora, nós vemos que ela tentou, no dia 4/8, ela tentou romper a lateralização, chegou até a romper por algumas horas, né? E subiu bastante na quinta-feira, na sexta-feira recuou um pouco, que é natural. Quando nós olhamos um gráfico de 30 minutos, a impressão que nós temos é que agora ela está assumindo uma nova lateralização entre R$ 3,10 e R$ 3,30. Vamos aguardar para que isso se confirme na semana que vem, o que seria ótimo, né? Esse gráfico de 15 minutos reforça mais ainda
essa possibilidade de uma nova lateralização. No gráfico de 5 minutos, demonstra muitas transações realizadas na sexta-feira. Nós vemos o recuo de 3,35 até chegar a 3,16. Continuando essa análise, né? Nós vimos o comportamento gráfico das ações da Magazine Luiza. Agora algumas informações fundamentalistas, né? A ação na quinta-feira tinha sido negociada a R$ 3,34, o que representava 2,03 vezes o valor patrimonial da companhia. Então não está tão cara. Quando nós olhamos o preço sobre o lucro por ação, 132 vezes. Ou seja, naquele cenário de resultado da Magalu, seriam necessários 132 anos para a Magalu valer os R$ 3,34. Mas isso é porque o resultado foi muito ruim, não foi prejuízo, mas foi muito baixo. Nós temos mais algumas outras informações importantes. Nós vemos que as margens do negócio varejo são muito pequenas, né? Margem EBIT 0,08, margem EBITDA 2,6, a margem líquida 0,48. O que representa isso? Que de cada R$ 1 milhão faturado pela empresa, fica de lucro no final da DRE apenas R$ 4.800. Isso é muito pouco. Outros segmentos têm margens muito superiores. Mas essa é uma realidade do varejo, né? Nós vemos que os dividendos da Magazine Luiza e de todos os varejistas são muito pequenos, né? Chegam a ser ridículos, né? Comparados com outros segmentos do mercado. Vamos dar mais uma avançada. Agora alguns números importantes que são o ROI, o ROIC e o ROA, que o ROIC ele é o retorno sobre o capital investido. Então é o retorno sobre o capital investido, tanto capital próprio quanto capital de terceiros. Já o ROI é apenas o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o capital próprio. E o ROA é o retorno sobre o ativo. Voltando a essa tela, o ROI é muito baixo, né? O atual 1,54. Já teve situações melhores, 5,38, 38%, 25%, mas é que em 2019, 2018 e 2017 o resultado da companhia tinha sido muito bom. E é lógico que a pandemia derrubou o retorno dessas empresas de varejo, né? O ROA também muito pequeno, 0,51. Então, essas empresas trabalham com grandes volumes de dinheiro, mas com baixíssimo retorno. Agora, uma outra informação muito importante, nós vemos que mesmo com a grande queda que as ações da Magalu teve, num cenário de 5 anos, ela superou a rentabilidade do Ibovespa, superou a rentabilidade do Ibov, superou a rentabilidade do IFIX, superou diversas comparações, mas era irracional o valor das ações da Magalu aqui nesse ponto, totalmente irracional. Isso não existe no mundo real, era objeto de especulação. Então agora, na situação atual, nós entendemos que as ações da Magalu estão muito mais coerentes com a realidade do negócio. Por isso que ela acaba se tornando uma oportunidade a partir destes preços em torno de R$ 3 por ação. O que eu falei já várias vezes, essas barras verdes são o resultado da empresa. E o lucro, essa linha pequenininha. Ou seja, uma varejista trabalha demais para não ganhar quase nada. É uma realidade do segmento. Mas existe uma coerência muito grande. Essa linha verde é o resultado líquido da companhia e essa outra linha aqui é o preço das ações. Há uma coerência muito grande entre os resultados e o preço das ações. Aqui mais algumas informações fundamentalistas da companhia. Aqui, de novo, essa lógica de que uma receita muito grande para um resultado muito pequeno.
Mas é uma companhia que tem um patrimônio líquido consolidado de 11 bilhões. Não é qualquer empresinha, é uma gigante. E o que está gerando uma expectativa positiva para a Magalu? A partir das notícias que saíram de que o Banco Central deve parar a alta da taxa de juros Selic e até mesmo daqui a alguns meses começar a reduzir, isso deixou o mercado otimista para o segmento e quase todas as empresas de varejo subiram. E essas notícias têm contaminado positivamente o mercado, além de toda a estratégia da Maria Luísa Trajano, né? Convidando o pessoal para comprar. Ok, pessoal? Esse era o recado para hoje. Farei mais vídeos sobre a Magazine Luiza. Abraços!